Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 11º vídeo, ou seja, já na antepenúltima lição dessa série de 13 vídeos, onde estamos estudando o livro de Êxodo. Hoje nós vamos estudar sobre a apostasia e a intercessão, dois assuntos importantes no dia de hoje, hein, pessoal? Nós temos aqui mais uma vez, graças a Deus, né, o Ricardo com a saúde aceitável, né? Pelo menos para gravar, né, Ricardo? Ninguém é 100%. Temos aqui mais uma pessoa aqui quase 100%, né, Alexandre? E o Marcos André quase 100%. Somando tudo dá quase 100% aqui, ó, 25% cada um. Estamos cansados, mas graças a Deus estamos com a disposição aqui, pessoal, de trazermos para você esse bate-papo sobre essa lição tão importante para a nossa vida, beleza? Não se esqueça que também é importante que você participe. Se inscreva no canal, deixe seu joinha aí no vídeo, muito importante. Qualquer vídeo cristão que você gostar na rede, pessoal, curta mesmo, compartilha, que isso vai ajudar a promover esse vídeo de forma orgânica, né? Já que alguns não têm investimento para ficar promovendo o vídeo. E também deixe o seu comentário. Além de promover o vídeo, né, a gente tem um contato, dá um alô para vocês. E já agradecemos aqui, né, a participação de todos e a preocupação aí com a saúde dos membros aqui do Entre Linhas. Beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de eu mandar aquele alô para aquelas pessoas que dedicam um pouquinho do seu sagrado tempo de vida eterna, comentando, deixando aqui, eu queria trazer aqui, ó, o novo tema da próxima lição, lições de fé, deixa eu ver aqui, no livro de Josué, pessoal. Mais uma lição sobre um livro muito legal. Então, se preparem, já vão atrás aí do seu novo manual da nova série do próximo trimestre que você vai conferir aqui no Entre Linhas, beleza? Queria agradecer aqui, né, os comentários de Natalice Santos Araújo, sempre comentando conosco, Pedro Virgínio, Rosângela Correia, Renata Cristiane, Kelda Adna, que aparece aqui, que é a Raquel, e Vera Simões, e também a Edna Patrícia, e muitos outros que vão deixando aqui o comentário. Muito obrigado mesmo, pessoal. Isso ajuda bastante o conteúdo a ganhar uma visibilidade dentro da plataforma. Valeu mesmo de coração pelas palavras de incentivo. Tem alguns comentários também questionando, comentários tirando dúvida. Manda o seu comentário. O que importa é participar, pessoal. Vamos então agora, antes de eu chamar o Ricardo aqui para a lição de sábado sobre apostasia e intercessão, vamos chamar o Espírito Santo mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, no qual respiramos, andamos, vivemos, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, sustentados por Ti, guardados por Ti, Senhor, para termos esse momento aqui de bate-papo sobre essa lição, sobre entender um pouco mais da Tua palavra. Continue, ó Pai, usando o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, a cada ouvinte, para que possamos entender cada vez mais sobre a Tua palavra, sobre as lições que a Tua palavra tem na vida de cada um. Use-nos, ó Pai, e nos abençoe. Em Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, chega, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos novamente. Lição número 11, apostasia e intercessão. Intercessão. Bom, eu vou fazer de novo, gente. Eu vou fazer aquele mesmo estilo, aquela mesma análise. É uma análise de estética da linguagem, né? E vai ser muito útil de novo na lição dessa semana. Eu vou explicar rapidamente também, em segundos. Vamos lembrar, quem não viu o vídeo da semana passada, estética diz respeito aos sentidos, às sensações. Quando estamos falando de estética da linguagem, são justamente as sensações, que são a percepção que é sentida a partir do texto. Então existe uma construção estética. Do texto, você constrói uma imagem. Existe uma construção imagética. E essa construção imagética lhe causa sensações.
Então, estética verbal é isso. Não é só arte, e estética não significa aparência. Tá? As palavras, no senso vulgar, no senso comum, no senso ordinário, elas têm um papel na linguagem cotidiana, e a gente precisa, obviamente, entender esse papel na linguagem cotidiana, só que aqui nós estamos falando de linguagem mais técnica. Então vamos lá, mas vamos utilizar isso daqui e vamos fazer essa análise estética do texto. E nós já vamos começar com essa análise estética da linguagem do texto aqui no verso áureo, para memorizar, que diz o seguinte: Moisés se voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão peço-te que me risques do livro que escrevestes. Nós vamos partir desse pressuposto, gente, que agora o livro que nós vamos dar é este livro aqui, cujo autor é o divino. O Moisés se coloca aqui como personagem. E o autor, no caso, o divino, o eterno, Deus, Yahweh, Adonai, tem o poder para excluir esse personagem, Moshe. Só que na nossa história, na estrutura estética, como nós vimos na semana passada do discurso, do texto, Moshe é o intermediário da palavra do divino com o povo. Este personagem, ele tem um papel central na trama narrativa de ligar os valores, as vontades, os desígnios do autor deste livro, esse livro da vida, com aquele povo. Se ele é apagado do risco do livro da vida, o que acontece com o vínculo? Desaparece. Então, existe uma construção textual, e aqui a teologia constrói que Moisés aqui prefigura o próprio Cristo, que é o que faz esse vínculo, esse elo entre a palavra do autor do livro da vida com o povo de Deus. Então vamos agora seguir aqui na nossa análise, gente, que vai ser bem interessante. Depois eu vou na ponta da linha. Vou fazer primeiro essa questão do autor aqui, gente. Olha, esse autor, nesse contexto aqui do verso áureo, o que acontece com esse autor? O excedente de visão. O Eterno olha, né, e o Moisés, e ele está ausente. E o povo perde a referência. O povo perde o elo entre a palavra do autor do livro da vida, que é, no caso, Moisés, aquele que intercede, e Arão assume o papel desse personagem, no caso, personagem Moisés enquanto personagem, né? Só que ele tem um excedente de visão, no caso Arão, limitado e frágil. Nós vamos ver isso mais para frente. E sob o ponto de vista da responsabilidade, Arão falha eticamente. Ele cede à pressão popular. Aquele nosso herói, aquele que assume o compromisso de cumprir a lei, no caso Israel, e achar ela, aquele que é visto como reto aos olhos de Deus, esse herói coletivo que nós vimos que não consegue cumprir isso sozinho, ele precisa de um sangue. Assim, só que isso nós falamos na semana passada, né? O sangue dos animais, que simboliza o sangue de Cristo, esse povo não consegue sozinho. Agora, tem um outro elemento aqui, dessa impossibilidade desse nosso herói. Ele precisa de um intermediário entre a palavra, de uma fonte que ligue o povo à palavra do autor do livro da vida, que é o próprio Eterno. Então, este herói, que é objeto da visão do autor, sem Moisés e sem a voz de Deus, o povo projeta toda a sua ansiedade, toda a sua fragilidade nos ídolos. Então nós vemos esse herói também como um portador de um valor invertido agora, que no caso é um valor idólatra, é a própria idolatria. Nós temos agora aqui o povo como leitor desse livro da vida, que deveria
ser leitor também daquela palavra da aliança, ele torna-se leitor da sua própria criação, que é o bezerro. E aí é como ele age como um co-criador de sentido, agora do sentido de um ídolo, que é proclamado: estes são os teus deuses, ó Israel. Isso revela nesse horizonte social desse povo, no horizonte estável desse povo, revela o medo do abandono e o desejo por uma segurança visível. Eles desejam algo visível, material, que brilhe. A forma do texto, o estilo narrado aqui, gente, ele tem um ritmo rápido, mostrando a pressa da idolatria, a urgência. A organização estética aqui na forma linguística, ela tem uma sequência: ouro, bezerro, altar e festa. Há um paralelismo com a liturgia autêntica e a liturgia falsa. Essa liturgia esvaziada, essa autenticidade esvaziada. Aí o conteúdo estilístico nós temos aqui no material, o material do discurso aqui é o ídolo de ouro, o altar e a festa. E a experiência vivida por esse povo é a necessidade de substituir a ausência do Moisés e do Eterno por algo sólido, por algo tangível. Eles precisam de algo visível, precisam preencher essa experiência, essa lacuna na sua experiência, naquele momento. O valor, essa dimensão axiológica, é a idolatria, que revela uma inversão de valores. O povo aqui, ele vai trocar a palavra do Eterno por uma imagem construída pelo próprio povo. Existe um juízo estético aqui. O brilho do ouro seduz, mas ela é uma estética ilusória, pois ela encobre, ela acoberta a infidelidade do povo de Deus, que é a esposa, para com o Eterno, nessa alegoria. Existe uma relação aqui de várias vozes, dialógica. O clamor do povo, a voz de Arão, a declaração coletiva. Estes são os seus deuses. Aqui não há um diálogo com o divino, porque Moisés está ausente. Aquele intermediário, há um fechamento desse povo em si mesmo. O discurso ele se torna monológico e autorreferenciado. O humano. Então, toda a liturgia ela é monológica, autorreferenciada no homem. Os acontecimentos concretos. Nós temos um enunciado que diz o seguinte: esses são seus deuses, ó Israel, e instaura uma nova narrativa litúrgica falsa, participativa da vida real, que transforma o culto, a festa, o rito numa estética concreta, de ruptura da própria aliança. Eu vou na ponta da linha e depois eu vou ler o texto quando chegar no próximo dia da semana. Ricardo, e antes de você ir na ponta da linha, né, assim, você foi falando, não queria te interromper sua ideia, e as perguntas de sexta não vão tratar esse assunto, por isso que eu queria colocar aqui. De tudo que você falou, né, principalmente essa questão do brilho do ouro que atrai, desse discurso monológico, cara, você estava falando, eu estava lembrando do que a religião está se transformando hoje, né, que as pessoas estão indo em busca de exatamente, né, de satisfazer o seu ego, o seu brilho, suas emoções, né, você ia falando assim, parecia que você estava aplicando esse jogo de linguagem, né, no que nós vemos hoje, nas igrejas escuras, nas igrejas com fumaça, nas igrejas com luzes, aonde o ser humano, né, que nem você falou, o discurso só envolve o ser humano, né, não vai dialogar com Deus, não vai arguir com Deus, ou questionar a Deus, não precisa nem questionar. E autorreferenciado. Isso, as palavrinhas certas. Então, cara, parece que você estava descrevendo a religiosidade atual, né? Vamos para a ponta da linha, gente. Moisés se ausentou do acampamento de Israel por 40 dias. E o que aconteceu? O povo se afastou de Deus e adorou um ídolo, um bezerro de ouro. Depois de tantos sinais e milagres, como ele pôde fazer isso? Nós vamos tentar responder essa pergunta, gente. Vamos tentar como... O autor da lição não tenta, sabiamente, diga-se de passagem, nós não vamos ser tão sábios, vamos tentar, mas vamos buscar várias respostas, assim como o autor fez. Vamos tentar achar algumas outras. Poderia haver muitas respostas, provavelmente algumas verdades nelas. Será que os hebreus não compreendiam quem é Deus?
sob o ponto de vista da estética, sob o ponto de vista dos sentidos, eles compreendiam muito mais do que nós, porque eles viram a manifestação do Altíssimo em inúmeros eventos. Travessia do mar de juncos, eles viram vários milagres, o alimento diário, era de dia, era de noite, uma nuvem. Então eles percebiam a manifestação do divino o tempo todo. Agora, compreender quem é Deus não é perceber milagres. Aquilo é a percepção da manifestação do divino e não quem ele realmente é. Ele apenas é revelado quando ele se faz carne e habita entre nós. Ou aquelas experiências com ele foram ofuscadas por seus desejos pecaminosos. Se olharmos um pouquinho mais para trás no Bereshit, existe toda uma construção de onde vem as nossas, de como é a construção da nossa natureza. Yetzer Hará, natureza pecaminosa, Yetzer Hatov, natureza boa. Nós fomos criados com uma forma por um oleiro que nos fez, Yetzer Hatov, bom. Toda a criação é Tov Meod, é muito boa, mas essa criação ela foi contaminada por Yetzer Hará, natureza pecaminosa. Eles não valorizaram o que Deus havia feito por eles, mas, em vez disso, achavam que mereciam tudo aquilo. É uma resposta também, claro. O entendimento deles estava distorcido, manchado pela antiga mentalidade pecaminosa. Não era só pela antiga mentalidade. Aqui, quando o autor fala em antiga mentalidade, eu vou ter que voltar a falar para esclarecer, gente. Ideologia, chulamente, vulgarmente, cotidianamente, não é a ideologia do partido X, a ideologia do partido Y. Quando você fala que você entende a ideologia de alguém verdadeiramente no sentido técnico, no sentido mais robusto, amplo da palavra, você está dizendo que você conhece aquela pessoa em sua totalidade. Porque ideologia ou cosmovisão, como alguns falam, ela é construída. Cada um tem uma ideologia particular. Ela é construída da sua vivência. Se você diz que você entende a ideologia ou a cosmovisão da pessoa, você está dizendo que entende a totalidade daquela pessoa. Porque a ideologia, enquanto algo particularizado que te faz escolher mais rápido determinados enunciados, determinadas verdades enunciadas, verdades entre aspas, do que outras, e identificar como mais falso, com uma rapidez maior, determinados enunciados do que outros, ter determinadas sensações quando você tem contato com determinadas coisas. Tudo isso é essa ideologia individual. Então, quando você fala que você conhece a ideologia de alguém, tome muito cuidado. Preste muita atenção se você reconhece a totalidade daquela pessoa. Porque cada indivíduo possui uma ideologia, uma cosmovisão diferente. O grupo compartilha, um grupo próximo, uma família, ou um determinado grupo social, compartilha determinados parâmetros comuns, mas cada indivíduo carrega uma ideologia, uma cosmovisão particular. E tudo isso, acreditamos nós, porque somos cristãos, sofre uma inclinação do Yetzer Hará e do conflito, da tensão do Yetzer Hará e do Yetzer Hatov, da natureza boa e da natureza pecaminosa. O processo de santificação é um construir de um ideal, de um ideológico, de uma forma pela qual nós vamos aceitar com mais rapidez ou lentidão determinadas verdades, a partir do caráter de Cristo. E, obviamente, que nós não vivemos apenas isso, vivemos em um mundo que acaba se associando com outras coisas também. Eles eram ingratos em relação às ações de misericórdia de Deus? Eles se esqueceram dos atos poderosos de Deus? Não se esqueceram propriamente. Ou tudo poderia ser atributo da liderança fracassada de Arão? Talvez Arão tivesse uma contribuição, mas não acredito que a principal também não. Afinal, o Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo. Deuteronômio 9, 20. Agora vamos para a lição de domingo, liderança fracassada. Já vem falar aqui a questão de Arão. Vamos lá. Na ponta da linha, depois eu vou fazer aquela análise de estilística verbal. Deus chamou Moisés para passar 40 dias e 40 noites. Ou seja,
o intermediador da palavra do livro da vida ficou 40 dias e 40 noites afastado. O povo se sentiu inseguro, porque aquele que era o responsável por trazer a palavra do Altíssimo não estava ali. O povo ficou ansioso. É o tipo de coisa que acontece na nossa vida também, na nossa experiência, nossa vivência particular com o divino. Muitas vezes as respostas demoram, as coisas acontecem de uma forma que aparentemente Deus não está no controle. Não é fácil. É fácil criticar esse povo, mas nossa vida individual acontece em várias situações, gente, que parece que Deus não está ali, não está olhando. A gente vê o injusto prosperando, a gente vê... parece que os nossos pedidos, nossos anseios não são atendidos. Tudo isso se encaixa um pouco nisso. Parece que o intermediário está ausente. Para Moisés, pode ter sido um tempo curto, mas pareceu longo demais para aquele povo. O líder humano estava ausente. Não é só o líder humano, é o intermediário da palavra do Eterno com o povo. E é isso que esteticamente reflete aquele personagem. As pessoas ficaram desorientadas, impacientes, inseguras, queriam ter alguém visível que guiasse, semelhante aos deuses que tinham visto durante a vida da idolatria. Vamos lá. Como foi possível que a liderança de Arão falhasse de maneira tão gritante? E agora eu vou ler Êxodo, Shemot 32, do 1 até o 6. E diz o seguinte, gente... Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E Arão lhe disse: tirais as argolas de ouros das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas das argolas do ouro e trouxe a Arão. Este recebeu-as das mãos dele, trabalhou o ouro e buriu, e fez dele o bezerro fundido. E disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para dirigir-se. Aqui nesse texto, gente, esteticamente, a estética verbal, nós encontramos aqui uma tensão narrativa. Existe aqui uma estética de contraste. O texto, o discurso, ele cria um contraste estético forte entre a ausência de Moisés, o mediador da aliança, o intermediário da palavra, e a ação impaciente do povo. Ele cria também uma tensão entre a espera silenciosa no Sinai, um ambiente de transcendência, de paciência, e a quebra é justamente o clamor do povo, revelando uma estética de desespero humano diante do silêncio divino. Existe uma imagem discursiva, material e sensorial aqui. O ouro, ornamentos, argolas, buril, bezerro fundido. Tudo isso evoca a estética da materialidade, do brilho, contraposto ao invisível do Deus da aliança. A riqueza sensorial, ver, tocar, comer, beber, substitui a espiritualidade da palavra pela fisicalidade de um ídolo de ouro que brilha, que está ali na frente. Existe a estética da idolatria, ela atua aqui como uma paródia do sagrado e do profano. O bezerro, ele é moldado com ferramentas artísticas, buril, revelando a estética humana da criação em oposição à estética divina da revelação. Nós temos também essa tensão. Deus fala e o homem apenas escuta. Enquanto no altar de ouro não. É o homem, ele é o artífice daquele símbolo material, do ouro que reluz, que está ali materialmente à sua frente. O ritmo narrativo, gente, aqui, quando começa as argolas,
é um ritmo acelerado, que mostra também uma certa estética. Argolas, bezerro, altar, festa. A cadência sugere a velocidade do desvio. Uma estética de pressa, oposta à solenidade da preparação detalhada, os 40 dias, que é um símbolo também do 40 dias e 40 noites. Isso no Êxodo 24, 1 a 8, né? A estética da corporeidade coletiva. O povo come, bebe, ele dança. Essa corporeidade celebrativa cria um espetáculo visual e sonoro, em contraste com aquela estética austera e verbal do pacto, da aliança, da leitura, da escrita, da resposta e da aspersão do sangue. Então, também existe um contraste aqui, que nós, indo para uma esfera teológica, da ação humana de buscar uma estética que brilha, material, algo rápido, algo acelerado, e a estética austera, solene de um pacto que envolve leitura, escrita, o escutar, o entender e, principalmente, no final, o aspergir do sangue, que é o sangue do Cristo. Tudo isso, gente, está ligado à compreensão do Evangelho também, porque o Cristo, Moisés aqui prefigura o Cristo, que é o intermediário desse Evangelho. Esse desvio estético desse povo de Israel, acontece nos dias de hoje. Quando você não tem paciência de ler, de entender a natureza do Cristo no Evangelho, de entender que o sangue do Cristo reflete o caráter do divino, o caráter do eterno. E que quando você se apropria dessa escrita, você coloca camadas de novos sentidos, com base nas suas vivências. E muitas vezes, se você não for uma pessoa que tenha o cuidado de buscar no espírito de santidade, você pode subverter esse texto, essa leitura, essa escrita, esse caráter do Messias. Muitos falsos profetas, muitos falsos discípulos constroem discursos grotescos, constroem falsos cristos, anticristos. As pessoas esperam a profecia do Apocalipse, onde um falso Cristo vem lá no futuro, escatologicamente, mas o anticristo é construído a partir do texto de pessoas que têm pressa, pessoas que querem uma ritualística uma estética de riqueza, uma coisa que reluz, uma coisa material, uma coisa visível, uma coisa sólida. Vamos agora seguir aqui na ponta da linha, que só vai mais ou menos confirmar o que a gente falou, e eu passo a palavra para o Alexandre. Arão não esteve à altura da situação. Ele falhou em aproveitar o momento e fazer o que era certo. Arão aqui, gente, é uma prefiguração neste momento, porque mais para frente ele vai ser prefigurar o sacerdócio. Mas agora aqui, neste momento, ele está prefigurando um líder, um intermediário, que ele intermedia a palavra de Deus para com o povo, mas uma palavra autorreferenciada do povo para o povo. Esta é a prefiguração desta, vamos dizer assim, liderança. A estética desse personagem é essa. É um líder que escolhe um discurso religioso autorreferente. O povo voluntariamente deu o ouro para fazer o ídolo. Arão não apenas deixou de impedi-lo, mas também o convidou a doar. Arão fabricou o falso Deus. Muitas vezes, quando nós podemos ressignificar, muitos falsos sacerdotes na rede, falsos pastores fazem isso. E muitas pessoas, por, às vezes, incapacidade de identificar, porque conhece pouco Cristo, não identificam esses falsos profetas.
Se a incapacidade de identificar o falso evangelho e de identificar falsos profetas é em razão da incapacidade de entender o verdadeiro caráter de Cristo. São estes. Aí agora, Êxodo 32:4, o autor vai parafrasear. São estes. Eu já li bastante essa frase. Os teus deuses. Isto foi algo pecaminoso, perverso, cego. Os hebreus tinham acabado de fabricar aquele ídolo e então declararam que que ele os havia libertado. Não é incrível como o desejo pecaminoso podia distorcer os pensamentos e as ações? As pessoas celebram as próprias criações, enquanto sua humanidade e moralidade se degradam nesse processo. Aí o autor encerra, e eu vou encerrar também, com o texto de Ellen White, Patriarcas e Profetas, que eu vou ler. Uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível, um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Contudo, o então líder de Israel não tinha esse caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua hesitação e timidez num momento crítico apenas o tornou mais decidido. Tornou o povo mais decidido, né? O tumulto aumentou, o frenesi cego e irracional pareceu se apoderar da multidão. Houve alguns que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Arão temia pela própria segurança, e em vez de se manter firme, defendendo com nobreza a honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Aí eu vou para a última linha, antes de passar para o Alexandre. Como Arão, um líder de Israel, poderia ter sido tão fraco? De que maneiras ele deve ter buscado justificar em seu próprio coração ações terríveis? É muito fácil a gente condenar Arão, gente, mas hoje, principalmente hoje em dia, nas redes sociais, não são poucos os discursos, as ressignificações do evangelho, e não são poucas as pessoas que estão sem condições de realmente compreender quem são esses falsos profetas, quem são essas pessoas que cortam esse intermediário entre a palavra do divino com o povo. E acredito que teremos outras lições onde nós podemos discutir como nós podemos identificar melhor essas sutilezas. Mas a gente já falou muito aqui no canal. O principal caminho para você identificar esses discursos é procurar entender com o coração aberto a natureza de Cristo, lendo os evangélicos com o coração aberto, com o espírito de oração e esvaziado de arrogância. O tempo, muitas vezes, na igreja, nos reveste de uma soberba que muitas vezes nos impede de enxergar coisas que poderiam ser facilmente compreendidas. Vai lá, você agora, Alexandre. Deixa eu só aproveitar a sua fala, Ricardo, né, dar uma inserção aqui, principalmente nesse mundo que vivemos, né, numa comunidade conduzida aqui por algoritmos. A nossa preocupação, muitas vezes, assim como Arão, é de perder seguidores, né? Você vê como que as pessoas hoje elas estão muito preocupadas em manter a sua audiência. E uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu estava lembrando, né? O Entre Linhas, desde que surgiu, a gente sempre quis falar o que a gente quis falar, né? Nunca se preocupar, muitas vezes até, mas o vídeo de vocês é muito longo, mas vocês fazem isso, mas é porque a gente não está muito preocupado com a audiência, está preocupado em fazer o que a gente precisa fazer, né? Então, falar o que tem que falar e fazer aqui do jeito que a gente gosta de fazer. E não simplesmente ficar se moldando e, às vezes, até se cortando, né, a palavra para manter a audiência. Então, é uma preocupação que eu tenho aí com o futuro das nossas redes sociais, né, onde as pessoas vão estar mais preocupadas em agradar a sua audiência e não falar a verdade, né? Mas vai lá, Alexandre. Eu queria falar uma questão aqui também. São, na verdade, dois aspectos. Um até tem a ver com o que você está falando, né? Porque uma das acusações que são feitas contra o adventismo é que nós não nos alinhamos com a maioria, né?
Então, é importante aqui que, nesse caso aqui, né, Arão ele acabou seguindo o fluxo da massa, né, e acabou se colocando numa posição contrária a Deus. E o mesmo acontecia com Jesus também, né? Certa vez, quando Jesus curou um cego, né, ele foi questionado e o povo os líderes, né, perguntaram assim: acaso algum dos líderes creu nele, como colocando Jesus assim, se nossa elite não crê dessa forma, então provavelmente ele está errado. Então mantenha-se ao lado o conselho bíblico nesse caso, né, que fica subentendido, mantenha-se ao lado do que é correto, ainda que o correto não seja popular, né? E outro aspecto que se alinha muito com o que o Ricardo sempre fala aqui sobre a questão do discurso e tudo mais, é que quando o povo falava, esses são os deuses que nos tiraram do Egito, eles se referiam ao ídolo como Elohim, que é a mesma forma como se referiam a Deus, como Moisés se referia a Deus e tudo mais. Então, nós podemos correr o risco de estar dizendo assim: eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, eu vou aonde Jesus está, e o Jesus que está lá, ele não representa o discurso bíblico, ele não representa aquilo que a Bíblia me apresenta sobre o Evangelho e sobre Jesus. Então, nós podemos entrar numa igreja onde tem uma placa lá dizendo que aqui Jesus Cristo é o Senhor, mas Jesus Cristo não manda nada ali. Então, o simples nome, não no sentido bíblico, né, que é aquele sentido que a gente sempre fala aqui do Shem, que é caráter, né, mas o simples nome no sentido popular, ele não representa Deus. Ainda que eles estivessem se referindo ao nome de Deus, Deus estava sendo desonrado ali, né? Tá ao vivo, Alexandre. Alexandre congelou. Um exercício de 15 segundos de silêncio para a gente ver como o silêncio incomoda. E a gente começa a sentir desespero de vontade de preencher esse silêncio com qualquer coisa. Principalmente na internet, né, Alexandre? A internet caiu, congelou, caiu. Estamos ao vivo. Uma coisa que a gente vê nos canais, e se a gente pegar de regra e de norma nos canais de YouTube, é que tem uma abelha passeando aqui no meu escritório, ela tá rodando no chão, eu tô de vez em quando olhando para baixo para ela não vir me ferroar. Uma coisa que a gente aprende nos canais de YouTube é que os primeiros 10 segundos eles pegam o espectador ou você perde o espectador. No TikTok, mais ainda, né? TikTok é 2 segundos que você tem para captar a atenção do público. E eu fiquei 15 segundos em silêncio aqui. E aí eu olhei para os meus colegas e eu senti um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de agonia. E a intenção era produzir essa agonia, tanto em você aí de casa, quanto nos colegas aqui. O Ricardo fala coisas muito boas, mas o Ricardo fala de forma muito difícil, diria o apóstolo Pedro, né? O Ricardo tá dando uma de Paulo e eu vou tentar dar uma de Pedro aqui. Vamos tentar simplificar um pouquinho das coisas que o Ricardo fala. Fala coisa bonita, mas fala difícil. Diante do silêncio de Deus, diante do silêncio, às vezes a gente sente um desespero de preencher esse espaço com qualquer coisa, porque o silêncio nos provoca, nos incomoda, nos dá dor, nos dá insegurança, nos aflige. E aí, se precisar preencher esse silêncio com barulho qualquer, com ruído qualquer, ou naquilo que o Ricardo dizia, na minha construção do sentido, na minha imposição do sentido, na minha construção do texto, que é a minha imagem, é preferível eu colocar eu mesmo no lugar do silêncio de Deus.
E isso é uma coisa muito séria, e é o que aconteceu ali. Eu concordo que a gente julgar o povo e julgarão é contraproducente, porque não nos coloca no lugar daquele que aprende, mas nos coloca no lugar daquele que aponta o dedo e julga. E aqui o mais interessante é analisar a situação do povo, na minha opinião, entender o que aconteceu e produzir na minha leitura uma identificação entre eu e o povo. E é o que eu vou tentar fazer na nossa reflexão agora sobre segunda e terça. Não vou seguir exatamente a linha da lição, mas a gente vai dialogando aí. Me remete 40 dias a 40 dias de Jesus no deserto. É uma referência que fica evidente, né, que é óbvia. Moisés sobe e Moisés tem 40 dias com Deus. Jesus vai para o deserto e passa 40 dias em jejum. E o povo está debaixo do monte, 40 dias olhando para cima do monte, e aquela montanha fumegando, e nada de Moisés, e nada de uma carta, e nada de um e-mail, e nada de um recado, e nada de um pombo correio, e são 40 dias de silêncio. E diante do silêncio, o desespero e a sensação de abandono leva o povo a querer preencher esse silêncio com aquilo que eles conheciam, com aquele som que lhes era confortável. Então o povo falha, o povo fracassa, sim. Mas 40 dias não é 15 segundos, gente. 40 dias são 40 dias. O povo, ele não consegue manter a concentração espiritual, o povo não consegue manter a comunhão espiritual, e o povo não consegue manter a serenidade de aguardar a resposta de Deus quando ela não vem, e quando você não sabe quando a espera termina. Porque quando a gente sabe quando a espera termina, é fácil. Eu sei que daqui 3 dias vai acontecer tal coisa, então eu fico esperando os 3 dias, eu vou sentir ansiedade, vou sentir vontade. Agora, quando eu sei que a resposta vai vir, mas não exatamente quando, isso produz uma tensão de estar o tempo inteiro esperando a resposta não vem, eu quero preencher esse silêncio. Vamos lá, com o que o povo preenche o silêncio? O povo preenche o silêncio com um bezerro de ouro e com a adoração ao bezerro de ouro. Esse bezerro ele era muito significativo, gente. Haviam 3 divindades egípcias que eram associadas muito fortemente à figura do bezerro e do boi. Essas divindades, elas eram Ptah, Osíris e o touro Apis. E ao longo do tempo, esses 3 cultos eram muito fortes no Egito, um no Baixo Egito, outro no Alto Egito, e depois eles vão se amalgamar, vão formar um culto único, que era de um deus que era a unidade entre Ptah, Osíris e o deus Apis, e o boi Apis. Mas cada uma dessas divindades apresentava na sua mitologia um aspecto que, em alguma medida, revelava algo ou apontava algo do caráter de Deus, do Deus verdadeiro. Tá, era um Deus associado à criação do mundo. E a forma como Ptah cria o mundo é muito interessante. Na mitologia egípcia, Ptah cria o mundo por meio do coração e da palavra. Ptah fala, dando nome para as coisas, e a partir do nome que Ptah dá para as coisas passam a existir. Lembra demais, no princípio era o verbo, né? Lembra demais, disse Deus, haja luz e houve luz. Ptah cria o mundo por meio da palavra. Osíris, ele é um deus que na mitologia bíblica foi enganado pelo seu irmão Sete. Osíris foi morto, foi esquartejado
E a sua irmã esposa Ísis reúne os pedaços dos membros do seu cadáver, realiza um ritual e Osíris volta dos mortos. E por isso Osíris era o representante do juízo dos mortos, mas também era o representante da ressurreição dos mortos e da vitória sobre os mortos. Não podemos esquecer que a religiosidade egípcia cria e aguardava na ressurreição. Osíris, Ptah, eram representados na figura bovina também. Parte do culto a Ptah e a Osíris envolvia o desfile com um boi cerimonial que vivia durante boa parte do ano e que se acreditava que esse boi era a encarnação do Deus. Quando esse boi morria, ele era mumificado, era feita uma festa, era feito um banquete, se servia cerveja, pão, vinho, carne, as pessoas comiam, as pessoas dançavam, as pessoas festejavam. E isso era um símbolo de um grande renascimento também do próprio ciclo do Nilo, de altas e vazantes, de cheias e vazantes. Quando os hebreus vão procurar preencher o silêncio, e lembra que a gente começou a nossa fala falando sobre como o silêncio é inquietante, né? Sobre como o silêncio incomoda. Quando os hebreus vão tentar preencher o silêncio, eles vão tentar preencher o silêncio com algo que lhe era conhecido. Eles estão voltando para o culto egípcio aqui. Mas esse algo que lhes era conhecido não era algo gratuito. Era algo escolhido dentro do sentido do sincretismo, da mistura religiosa com o caráter verdadeiro de Deus. Um Deus que cria por meio da palavra, um Deus que traz em si a promessa da vitória sobre a morte, a promessa da ressurreição. Então, quando a gente olha para Arão ali, jogando com o ouro e produzindo o bezerro, a gente consegue encontrar, se quiser, justificativas para falar, não, mas Arão estava falando do Deus verdadeiro também. Não é tão estranho a gente colocar ali eles usando a mesma palavra, o Marcos trouxe, né? A mesma palavra que se usava para se referir ao Deus verdadeiro, para se referir a esse bezerro que nos tirou da terra do Egito. Mas me leva a uma reflexão, porque agora eu não estou julgando o povo, né? Mas eu estou pensando a minha própria vivência, a minha própria experiência. Me leva a pensar sobre como a gente opera com os silêncios. Às vezes, quando Deus não responde no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero, no volume que eu quero, eu corro para fazer aquilo que o Ricardo falou, que é impor o meu significado para a coisa. Quando Deus faz uma pausa na escrita, eu corro tomar a caneta da mão dele porque eu quero escrever. Porque eu quero preencher esse espaço de silêncio com alguma coisa. Sabe, a gente não está disposto a ficar 40 dias sem saber quando terminam os 40 dias. A gente não está disposto a esperar o tempo da resposta de Deus. Em alguma medida, eu vivencio o silêncio de Deus quando eu olho para a minha caixinha da dúvida. A gente já falou da nossa caixinha da dúvida, sabe? Nós vivemos uma religiosidade no cristianismo hoje que não aceita ter dúvida. Gente, uma fé que não tem dúvida nenhuma, não é fé, é fideísmo. Uma fé que não se coloca em questão, que não aceita a própria ignorância, que não aceita a própria dúvida, é uma fé deveras frágil.
em tempo de debate de YouTube, né, em que todos os pastores querem debater com todo mundo, e um pastor debate com 30 ateus, um ateu debate com 30 pastor, e todo mundo debate com todo mundo, e todo mundo é dono da verdade, e todo mundo está com a sua biblinha debaixo do braço querendo convencer o outro de que eu tenho o sentido correto de todas as coisas. A gente não dá espaço para o silêncio, sabe? E às vezes, quando a gente não dá espaço para o silêncio, não aceita o silêncio de Deus, e não aceita que às vezes a gente não vai entender patavinas nenhuma mesmo. E é isso. E tá tudo bem. E eu aceito Deus apesar da minha dúvida. E eu coloco isso na caixinha da dúvida, eu deixo isso em suspeição e falo assim, um dia eu volto, quando a verdade for revelada. Depois dos 40 dias eu volto, sabe? Quanto durarem esses 40 dias. O convite que eu me faço e que eu penso a partir desse texto, a reflexão, não é sobre um povo no pé de um monte adorando um bezerro. E aí é interessante sobre como as pessoas... como o cristão ele tem uma sexualidade reprimida, né? Parece que a grande questão aqui é porque o povo estava fazendo uma orgia em torno do bezerro de ouro. E aí só olha para a prática sexual no culto ali, que era uma prática que acontecia principalmente na adoração de um outro deus que também era boi, que era Baal. Baal também era representado por boi, era o deus dos cananeus, né? E a gente só olha para a prática da imoralidade sexual na prostituição ritual ali, e a gente não olha que a gente faz as mesmas coisas hoje, sabe? Que a gente prostitui a verdade quando a gente impõe o nosso significado para a coisa. É interessante que o povo está nesse Sinai, nesses 40 dias, num interlúdio entre dois bois. Havia o Ptah e o Osíris, que eram os bois do Egito, e eles estavam saindo do Egito. Havia o Baal, que era o boi cananeu, e eles estão indo para entrar em Canaã. E aí, no meio do caminho, o que eles fazem? Eles transformam a divindade deles num boi também. Se todo mundo tem seu boi, eu quero ter o meu boi para chamar de meu. Se todo mundo tem a sua certeza, eu quero ter minha certeza para chamar de minha também. E aí eu vou defender essa certeza diante de todo mundo e empurrar essa certeza. E quem vai, como diria o Ricardo, ou o apóstolo Paulo do quarteto aqui, quem vai impor o sentido e o ritmo da narrativa, né? Né, Ricardo? Sou eu, do meu jeito. Então eu chamo Deus de boi. E aí, para fechar e passar para o Marcos, para não monopolizar a bola também, não vamos ser muito fominha, é isso, gente. Para além da prostituição ritual, para além da idolatria, a gente sabe que isso tudo é errado. Como que está a imposição de sentido para as coisas que nós fazemos? Como nós estamos lidando com o silêncio de Deus? Sabe? Porque às vezes a gente enfia a idolatria no lugar do silêncio de Deus. A idolatria não tem que ser um bezerro de ouro, mas pode ser eu procurando quem que é o último oráculo da verdade, sabe? Quem que é o pastor que vai me dizer todas as coisas e me dar todas as respostas. Eu não preciso de respostas verdadeiras. Eu preciso de respostas convictas. Porque um idiota convicto é mais confortável para mim do que a dúvida do sábio. Porque o idiota convicto me dá tranquilidade, serenidade. Acaba com o silêncio. A esperança, e aí para fechar, sem ser tão pessimista, né? A esperança é que quando a gente chega lá na lição de terça-feira, tem um Deus que chega para Moisés no final dos 40 dias de Moisés e fala assim, ô Moisés, desce lá que deu ruim, viu? Ô Moisés, desce lá que o povo está na idolatria. Vai, desce. O Marcos André vai estudar ali sobre como esse Deus ele fica enfurecido e ele chega para Moisés e fala, vou exterminar o povo.
Isso dá margem para que Moisés represente o intercessor do Cristo ali de uma forma belíssima. Mas eu quero voltar para algo que eu falei na semana passada. A gente não pode esquecer que se no capítulo 32 o povo cai em apostasia, se no capítulo 32 Deus fala que vai destruir o povo, no capítulo 31, 30, 29, 28, 27, 26 e por aí vai, Deus estava preparando a graça. Já parou para pensar que às vezes, no tempo do silêncio de Deus, é o tempo que Deus prepara para você a graça e a misericórdia? É isso. Tá contigo, Marcos. Se quiser continuar, pode continuar, Alexandre. Pode fazer também a parte de quarta e de quinta aí, que tá bom. O papo tá bom. Isso aí. Na parte de quarta-feira, nós temos a justa ira de Deus, né? Então, depois de Deus ter feito toda aquela apresentação, né? Ele se mostrou pessoalmente, ele se deixou ver no seu trono, e os 70 anciãos ali, e inclusive Arão estava entre eles, né? Inclusive Arão chegou até mais próximo, e esse alto privilégio de Arão se converteu em infidelidade diante desse silêncio de Deus, e como o Alexandre muito bem colocou, ele se converteu, o silêncio de Deus dá oportunidade para construirmos os nossos próprios ídolos e os nossos próprios deuses, né? E foi bem isso que foi feito ali. E nós somos muito ansiosos por tomar posição, né? E eu quero cravar bem essa fala, né, que nós sempre temos que nos posicionar, porque isso vai nos responder, Deus vai nos responder através da sua palavra lá na lição de quinta-feira. Mas aqui, o que aconteceu quando o povo se corrompeu, né? O salário do pecado, ele foi no passado e continua sendo o mesmo. O povo, quando pecava, se separava de Deus. Isaías 59, verso 2, diz isso claramente. Então, o povo em idolatria se separava de Deus, e a consequência natural de separar de Deus é a morte. Deus não precisa fazer nada. Basta permitir que você se separe dele, e a morte é um evento natural, é como desligar o interruptor. Se nós separamos a lâmpada da usina que gera energia, o estado natural da lâmpada é o apagar. Então, a mesma coisa somos nós quando nos afastamos de Deus. Então, Deus aqui não está irado a ponto de punir com a morte. A morte é o estado natural. Então, o autor diz aqui que Deus disse que destruiria os rebeldes e faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. E aqui eu acho que foi o momento de maior tentação para Moisés, né? Porque Deus estava mostrando para ele, né? Você está do meu lado, Moisés, e eu vou te honrar grandemente, vou destruir os inimigos. E nós somos muito ansiosos pela destruição do inimigo, né? Quando alguém discorda de nós queremos a morte, nós queremos a destruição, nós queremos que ele seja calado imediatamente, e é assim que nós somos. Esse é o nosso posicionamento, né? Então, Moisés aqui, ele estava numa posição muito confortável, e ele poderia ali ser arrogante a ponto de dizer: então tudo bem, Senhor, já que eu sou santo e esse povo aí é rebelde, faça isso então, faça de mim uma grande nação, né? E ao descer do monte, né, ele quebra as tábuas, o que é muito simbólico nesse momento, porque as tábuas eram as tábuas da aliança, e quando ele vê a aliança quebrada, não por Deus, mas pelo povo, ele joga as tábuas no chão, e o
o espírito de profecia, e o texto deixa claro isso, né? Não por citação, mas por ocultar, que Deus em nenhum momento repreendeu Moisés por esse momento de quebrar as tábuas da aliança, né? Então, aquela quebra foi ali um símbolo do que já estava acontecendo. Era como se a aliança já não servisse para mais nada, então seria melhor que ela fosse mesmo quebrada, né? E aí, o autor diz aqui que Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo, 32, verso 21, e Arão tentou justificar a transgressão culpando as pessoas, né? É o terceirizar, né? Não, eu sou assim porque os meus pais eram assim, porque eu tenho traumas do meu passado. Ainda que isso seja verdade, a nossa responsabilidade, o vitimismo não faz o mundo se mover ou se curvar às nossas necessidades. Não. Ainda que eu tenha dores, que eu carregue dores e traumas, isso não significa que o mundo vai mudar ou que o mundo vai se render. Apesar que o vitimismo hoje tem sido um elemento de poder, né? Mas nós não podemos permitir que as nossas dores sejam desculpas para que não assumamos a responsabilidade que temos. E o outro aspecto que ele diz aqui, que ele não fez nada, né? Ele só lançou o ouro lá no fogo e saiu um bezerro, né? Como se fosse aquilo magicamente acontecendo, né? Então havia Arão, como eu já disse, foi honrado por Deus, e ele em seguida ele comete esse pecado, né? Falta de posicionamento, né? Por falta de se posicionar ao lado do que é correto. Aí o autor diz aqui que ironia sombria que foi isso, né? Arão quis enganar seu irmão, então mostrando que um pecado ele acarreta outros pecados, isso é natural, né? Então nós mentimos, depois mentimos mais para justificar aquela mentira, depois agimos para justificar, né? E aí, em seguida, ele ainda atribui um milagre, né? Porque se você joga algo no fogo e sai algo ali, é algo milagroso, né? Não sai algo com forma e tudo, é algo milagroso, né? Então, ele não assumiu aqui, né? Nesse momento, Arão não tinha condição de ser perdoado porque realmente ele não assumiu. Eu acho interessante nesse texto, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho da intercessão. Nós vamos entrar até na parte de quinta-feira, que fala da intercessão de Moisés. E eu acho interessante, porque eu quando leio o texto, eu fico rindo, às vezes, sozinho, né? Porque o texto, apesar de ser uma coisa séria, né? Mas, por exemplo, no verso 7, Deus fala assim: vai, desça, porque o seu povo, falando com Moisés, o seu povo que você tirou lá do Egito se corrompeu. É como se Moisés falando assim, ó, fica com esse pacote aí que eu não quero. É teu isso aí, é contigo, eu não quero saber disso aí não. É o aí pai e a mãe definindo quem troca a fralda, né? Ô, vê o que o seu filho fez lá na fralda, ó. Ou então fala, né, bem assim, a tua família é bem assim, esse moleque puxou tua família, né? Ou moleque safado, é igual ao teu pai mesmo, né? Aí o pai fala da mãe também, aí esse aí, ó, mostra a genética da tua família mesmo. Então é o pai falando assim, isso aí não é comigo não é o meu problema. Fez cocô na fralda, é com você. E aí no verso 11, quando Moisés intercede pelo povo, né? Aí tá a ironia, porque Moisés pega o pacotinho e entrega de novo, que ele fala, porém Moisés suplicou o Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder? Então ele falou assim, não fui eu que tirei, né? Não fui eu que tirei, o pacote é teu, o povo é teu, toma aí de volta, né? É interessante, eu fico rindo quando eu leio, nem vejo essas coisas, porque quando a gente está atento ao texto, né, quando a gente não está lendo naquele ritmo de eu tenho que ler 8 capítulos hoje para poder bater a minha meta, quando a gente vai atento aos detalhes, o texto é muito bonito, né? Então, o autor pergunta aqui qual foi o limite da intercessão de Moisés, e Moisés foi o limite máximo, porque ele falou, se o Senhor não perdoar esse povo, risca também o meu nome do livro da vida. E aí
É claro que aqui ele estava simbolizando Jesus, né, que ofereceu a vida em nosso favor, e ali a intercessão de Moisés, ela funcionou ali no primeiro momento, apesar, né, se nós colocarmos tudo na ponta do lápis mesmo, fizermos todos os cálculos, Deus falou assim: esse povo morre no deserto. E o povo morreu no deserto. Então, no final, ainda que não tenha sido no mesmo momento, para não ser muito drástico, né, mas foram morrendo devagarzinho ali e morreram no deserto, né? Então, Deus sabia que aquele povo não tinha a condição de herdar a terra prometida, né? Então, Moisés intercedeu ali pelo povo, e aí eu quero agora trazer para a nossa conversa, né? Porque tem a linha e tem a entrelinha, né? Na hora da entrelinha a gente dá a nossa lapada, né? Porque como o Lúcio falou no início, né? A gente não está muito preocupado em que você se sinta bem aqui no canal. A gente está preocupado em falar a verdade, né? Então, se talvez assim a nossa fala aqui, ela não seja aquela fala de você sai daqui, e agora eu descobri que Deus me ama mesmo. Deus te ama, fica tranquilo quanto a isso. Mas Deus precisa te moldar também, né? E aí o papel que Moisés ocupou aqui é o papel do cristão. Nós somos muito ansiosos para descobrir de que lado está a verdade para nos posicionarmos na verdade. E aí a gente polariza ainda mais a disputa, criando divisão. Se Deus estivesse preocupado em saber com quem está a verdade, ele nos revelaria toda a verdade de uma vez, porque ele é o dono da verdade, ele é a própria verdade. Mas Deus está muito mais preocupado com os nossos relacionamentos. Nós vamos, como o Alexandre falou, dos debates, né? Nós queremos debater, nós queremos defender a igreja, e defender o meu grupo, e defender, e é o meu grupo que está certo. E esse discurso é o discurso diabólico, porque Deus é o Deus da união, é o Deus da intercessão, é o Deus que se compadece mesmo quando as pessoas estão erradas. Ele não é o que polariza. E aí Moisés ele toma uma posição aqui que é fantástica, porque ele se vira para Deus e fala: não faça isso, não faça isso, não destrua o povo. E vira para o povo e fala: vocês estão errados, olha o pecado que vocês cometeram. Moisés ele estava impopular aos olhos de Deus, porque ele se posicionava contra Deus. Estou colocando aqui entre aspas, com muitas aspas, porque era o que Deus esperava dele mesmo. E impopular aos olhos do povo. Ele não queria o discurso de estar bem. O mundo hoje não precisa de pessoas que se posicionem de um lado ou de outro, mas de pessoas que saibam interceder, que saibam acalmar conflitos, que sejam pacificadores. Nós somos muito hábeis em dizer assim: aquele grupo está errado, então eu me posiciono ao lado do outro. Na igreja, quando tem alguma divisão, eu quero logo tomar um partido. Não, você não foi chamado para tomar partido, você foi chamado para ser um mediador de conflitos. Será que a sociedade está hoje necessitando de mediadores? Na política, quando a gente se polariza, quando a gente diz: eu não gosto do discurso daquele lado, então eu me posiciono do lado de cá. Será que a nossa sociedade está precisando de mais pessoas posicionadas de um lado ou de outro, ou de mais pessoas mediadoras? Então, quando nós estamos, e agora trazendo para a nossa realidade de igreja, se a sua igreja está vivendo um conflito hoje, e você potencializa esse conflito, eu sei que tem um lado que está mais certo do que o outro, eu sei que tem um lado que fala mais um discurso que encontra com a sua cosmovisão, eu sei disso, porque igreja é tudo igual, a minha também é assim, mas eu sou mediador, eu não sou polarizador, pelo menos eu não deveria ser, porque é para isso que Deus nos chamou.
Deus não me chamou para defender placa de igreja, Deus não me chamou para defender político, Deus não me chamou para defender disputa dentro da igreja, disputas que são às vezes ridículas, pela cor da parede, pelo tipo de banco que vai ser colocado, e a gente fica lá potencializando os conflitos. Não, nós somos chamados para ser mediadores. Se Moisés, que estava entre Deus e o povo, se posicionou contra Deus e contra o povo, lembrando das aspas novamente, por que que eu, que estou no meio de pecadores, vou me posicionar de um lado ou de outro? Então, querido irmão, querida irmã, da sua igreja aí, precisa de mediador. Na sua comunidade, precisa de mediador. Na sua família, precisa de mediador. Seja um mediador. Fuja das polarizações desse mundo. Seja um mediador como Moisés foi aqui, e você vai estar ocupando o papel de igreja, porque a igreja foi chamada para estar na sociedade, mediando o relacionamento entre Deus e os pecadores perdidos desse mundo. Que Deus nos abençoe para que possamos ocupar o papel para o qual nós somos chamados na nossa sociedade. Amém. Dando seguimento aqui, pessoal, a nossa reflexão, as perguntas para consideração aqui de sexta-feira, essas aqui já... Eu queria uma Pode falar. participaçãozinha antes. É claro que o Marcos está falando de questões de você ficar criando conflitos por questões bobas, questões menores. Ocorre que a gente também deve tirar dessa história do Moisés a questão da... É óbvio que é melhor mediar a paz, só que muitas vezes os lados são irreconciliáveis. Não há como nós mediarmos um discurso que defende oprimir e um discurso que pretende resistir à opressão. Não há como nós conciliarmos um discurso que pretende matar com um discurso que defende proteger aqueles que foram ameaçados de morte. Não há como nós conciliarmos luz com trevas. Não há como nós conciliarmos o caminho da vida e o caminho da morte. No caso de Moisés, aqui, ele teve também um papel de intercessor. A estilística da consequência da pressa em razão do silêncio, da necessidade de buscar, de voltar para a materialidade, para a visibilidade, para suprir aquele silêncio com luzes e com atos simbólicos que autorreferenciáveis. É o caminho, naquele caso, simboliza o caminho para a morte. E o Eterno, ele demonstrou isso. E demonstrou também a necessidade, nesse processo, de um intercessor, que é o Cristo, que ele sim é o caminho da vida. Então, muitas vezes, nós temos que escolher entre o agressor e aquele que se propõe a defender o agredido, aquele que se coloca no lugar do agredido, que é o caso que Moisés prefigura, que é o caso que Cristo é a manifestação plena e total disso. Então, se alguém corrompe essa chave essencial do Evangelho, não há como nós mediarmos esse tipo de coisa. Se alguém corrompe o caráter do Cristo, que é o ser, que ele não é propriamente o mediador da verdade, ele é a personificação da verdade. Não se chega à verdade se não compreender o verdadeiro caráter do Cristo.
Não se chega não tem como compreender o caráter do Eterno sem compreender o caráter de Cristo. Não há como pregar o verdadeiro evangelho sem compreender e sem aprender a discursar sobre o verdadeiro caráter do Cristo. Então, não há mediação entre luz e trevas. Há sim um posicionamento de buscar o caminho da luz, que é conhecer e pregar sobre a verdade do caráter do Cristo. A questão não é, na verdade, assim, o que nós não podemos fazer é potencializar a violência, porque muitas vezes nós queremos suprimir a violência com mais violência, né? Então, o caráter cristão, né, é um caráter de... Porque o que Moisés fez ali, ele não se importou com quem estava correto, ele mediou no sentido de repreender um lado e o outro. Então, o papel de cristão é um papel impopular porque ele repreende um lado e o outro. Ele repreende a violência, seja de onde ela está vindo, né? Porque o nosso papel como igreja é não potencializar as disputas que já existem. Por isso que o papel da igreja é um papel essencial na sociedade, né? Então, o potencializar disputas, o potencializar divisões, o potencializar lados é o que é perigoso. Isso aí, pessoal. Nas perguntas para consideração aqui, a primeira é tranquila, diz assim: o que é adorar a criatura em vez de adorar o Criador, né? Como podemos ser bons administradores do planeta Terra, protegendo, sim, o meio ambiente, mas sem adorar ou idolatrar o planeta, né? Eu acho que é só colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Se você admira uma planta, né? Se você admira um animal, que bom, né? Deus criador, Deus criou, Deus é o nosso Criador, Deus fez tudo isso. Agora, quando você começa a olhar para o que Deus criou e colocar a criatura no lugar do Criador, ou seja, ela ser o seu Deus, ela ser a sua fonte de existência, ela ser a sua fonte de justiça, fonte de amor, a gente sabe que tudo isso, a fonte é Deus. Se há alguma coisa boa em mim, né, com certeza não vem de mim, né, de mim não vem coisas boas, mas vem de Deus. Então é muito fácil, né, para a humanidade que foi discutida aí nas lições, começar a adorar, né, adorar às vezes as cerimônias, adorar as celebrações, ao invés de adorar, né, o Criador que criou essas cerimônias, ou que criou essas celebrações, inclusive com um certo e um definido propósito. É muito fácil. Na segunda aqui, essa segunda pergunta já a lição não tocou muito, mas ela vem para considerar aqui. Podemos entender, na verdade não no texto de sexta-feira que vai falar, né? Podemos entender a gravidade de uma situação pelas consequências de uma ação ou pela seriedade da reação, né, ao que ocorreu. Porque Moisés ordenou a execução dos que se recusaram a se arrepender e continuaram em rebelião contra Deus e as suas instruções, né? E aqui a gente entra numa parte da Bíblia que é muito criticada, né, principalmente pelos agnósticos, por aqueles que não gostam muito da palavra de Deus, que fala que o Velho Testamento torce e sai sangue, né? E aonde nessa ocasião, né, foi ordenado que realmente exterminasse, pode matar, não se arrependeu, não quer fazer certo, mata, né? E aí, nesse discurso, como a gente sempre trata aqui no canal, muitos até usam essas partes como, aí, tá vendo? Deus é a favor da pena de morte, né? Vamos matar todo mundo agora, né? Pessoal, ó, anacronismo, ó, é retirada do contexto. Mas nesse contexto aqui, principalmente, né, a Ellen White comenta que Deus já tinha deixado, por exemplo, né, Caim vivo para mostrar a consequência, né, do pecado na vida de cada um. Então, nesse momento, para aquele povo, para aquela situação, sim, foi ordenado o extermínio de quem não se arrependeu, de quem realmente continuou aí a seguir ou a desobedecer as instruções. Mas é naquele momento e é naquele propósito, porque aquele povo precisava, naquele momento, seguir um caminho diferente de todas as demais nações que haviam no mundo, que eram idólatras, que eram desobedientes e que seguiam os seus próprios caminhos. Essa nação, esse povo, naquele momento, estava sendo guiado pelo Eterno
precisava seguir exatamente as instruções. Então tem que tomar cuidado com as aplicações da palavra de Deus, senão ela se torna aí até justificativa para o ódio, para o mal, que é o que a gente está falando aqui, né? 3. Por que a expiação substitutiva é a única maneira correta de entender o que aconteceu na cruz? Porque qualquer teoria sobre a expiação que negue ou diminua esse aspecto do evangelho é errada, né? Como esse texto revela a verdade de que Jesus é o nosso substituto. Se você, né, ou seja, se você acredita que em você é capaz de ter alguma coisa boa para apresentar a Deus, né, e não assume que realmente o que nos salva é simplesmente a expiação de Cristo, porque muitos ainda querem ter no seu coraçãozinho, quando for apresentado no céu, eles querem ter no coração assim, olha, eu estou aqui no céu, fui apresentado porque eu aceitei Jesus e, porque eu fiz isso também. Então, ou seja, há dentro desse espírito, né, não vou dizer meu, seu talvez, mas há dentro desse espírito essa necessidade de reconhecimento de mérito. E para acesso ao eterno, à eternidade, pessoal, não há mérito algum em nós. Então, por isso que fala, né, que a expiação substitutiva de Cristo, ela é a única maneira e é a maneira perfeita, né, de nós acessarmos o eterno. Não há nada em nós. Pode falar. Acho que nessa questão 3, a gente consegue retornar um pouquinho o papel de intercessão do Moisés ali. E aí, no que o Moisés ele consegue prefigurar o Cristo? É que na relação entre Deus e o povo pecador ali, Moisés não se advoga uma posição de superioridade moral, de dizer que ele estava separado do povo. E que por isso ele tinha condições de, por exemplo, julgar o povo. Ele assume sobre si o pecado do povo. E aí, isso eu acho tão bonito, porque na escolha de com quem Moisés vai se identificar, ele se identifica com aquele que estava mais errado, entende? Ele se aproxima do povo e fala para Deus assim, eu pequei junto com o povo, sabe? Então risca o meu nome do livro também. Então ele assume sobre si o lugar do pecador, o lugar do errado, não o lugar do certo. E aí, quando a gente olha para Jesus Cristo justo vindo na Terra, é tão bonito porque a gente vê a situação de Moisés aqui elevada à enésima potência. Porque Moisés não tinha pecado nisso, mas ele tinha um monte de outro pecado, né? Isso. Agora, Jesus não tinha pecado nenhum. E aí Jesus vem para a Terra e Jesus se identifica com o pecador. E aí a gente vai para o texto de Isaías, né, que é tão bonito, tomou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele que não era pecado, ele se fez pecado. Então, existe uma posição aqui daquele que faz a intercessão, que é uma posição de identificação com o pecador. E eu acho isso muito bonito, porque prefigura o lugar de Cristo, né? Exato. E como é afirmado, né, que Deus repudia o pecado, mas ama o pecador. E nós não, né? O Alexandre e eu conversamos eu vou aproveitar que está no final, que só chega aqui quem é forte mesmo, então eu vou falar isso. Não dá para falar esse tipo de coisa no começo. Eu tenho uma posição, eu comentei com o Alexandre esses dias sobre essa posição, e ela é o seguinte, gente. Por que eu acho a apologética uma baita de uma perca de tempo? Pelo seguinte, a doutrina, o dogma, a interpretação do texto bíblico mais bem construída sob o ponto de vista de coesão lógica, interna, externa, referência, assim por diante, socialmente pode ser utilizada para o mal, como também pode ser utilizada para o bem. Então, muitas vezes pessoas perdem um tempo absurdo com inutilidades apologéticas. Não é defesa de doutrina,
não é defesa de interpretação X ou Y, que é garantia de que o discurso religioso ele é bom ou mal. Por melhor teologicamente que seja o discurso, socialmente ele pode ser utilizado para o mal, como também pode ser utilizado para o bem. E muitas vezes um discurso teológico mal formado na sociedade ele pode ser utilizado para o bem. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi interpretações que eu entendo como escabrosas, mas a sua utilização social concreta é benéfica para a sociedade, é benéfica para o indivíduo, para certas pessoas. Eu já vi pessoas interpretarem as tentações de Cristo de uma maneira tão absurdamente equivocada, mas naquele contexto, socialmente, para um grupo específico numa sociedade, ele foi produtivo, e eu vi o Espírito Santo atuando ali, mesmo que aquela interpretação tenha sido equivocada. Ocorre que, também numa sociedade, ou seja, nesse ponto nós podemos atuar como mediadores, como o Marcos estava falando, nesse ponto. O Marcos deu o exemplo de cor de parede, e nesses pontos nós devemos ser pacificadores. Agora, não existe nenhuma possibilidade de pacificar o discurso e colocar como iguais um discurso de discriminação e o discurso daquele que quer resistir à discriminação. O discurso do opressor não é o mesmo que o discurso do oprimido. Não é a mesma coisa. Nessa história, aí tem toda uma construção alegórica e toda a estilística já prefigura que o Eterno iria perdoar aquele povo. Toda a construção estilística já prefigura aquilo. Todo aquele simbolismo, todo aquele ritualismo já prefigura que seria concedido o perdão, mas que haveria necessidade de um cordeiro. Moisés aí, ele tipificou, de certa forma, o cordeiro, e Cristo é a tipificação totalizante e plena desse cordeiro. Então, nestes dois caminhos, escolha a vida, que é Cristo, que é o sangue do cordeiro, que é a luz, e escolha as trevas, que é o caminho da morte, que é o caminho da tentativa de você obedecer essa lei, e de você, ou até mesmo as trevas também é a deformação do caráter de Cristo, do caráter do Eterno. Não há conciliação. Não há como conciliar. Se você for colocado entre escolha o caminho da luz, escolha o caminho das trevas, escolha o caminho do opressor ou de proteger o oprimido, o próximo, proteger o próximo, você tem que escolher o caminho da luz, escolher o caminho de proteger o próximo, de proteger o oprimido. Como é fácil a gente substituir Cristo e substituir isso pelos nossos méritos, né? A gente quer ter um mérito, né, cara? A gente quer ter o nosso showzinho, a gente quer fazer parte de algo, e a gente não quer sofrer as dores, né, que Deus às vezes permite que a gente sofra. Pessoal, encerramos aqui, né, mais um vídeo, quase uma hora e meia de vídeo, mas concluímos, graças a Deus, e nos vemos já no penúltimo vídeo, 12º tema, peço que me mostres a tua glória. Então fiquem ligados, estamos terminando aí mais um trimestre. Mais uma vez, fiquem ligados na sua liçãozinha de Josué no próximo trimestre. E se Deus quiser, daqui a uma semana estaremos aqui, mais um tema para a gente conversar com vocês. Beleza? Antes de nos despedirmos, então, peço que o Marcos André, né, faça uma oração para nós. Vamos orar. Santo e bom Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado porque nós temos um intercessor que vela por nós, que intercede por nós em todos os momentos. Nós nos posicionamos aqui como pecadores, reconhecemos que somos pecadores e necessitamos, Senhor, em todo momento da intercessão de Cristo. Te agradecemos porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração, na nossa mente, para que possamos também ser intercessores por esse mundo que sucumbe no pecado,
para que possamos levar a tua glória para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos usa como instrumentos teus, nos capacita, Senhor, para que sejamos pacíficos e pacificadores na comunidade onde nós vivemos, na nossa igreja, na nossa família, e assim, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, que o teu Santo Espírito possa moldar em nós aquilo que ainda necessita ser moldado. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu colocar aqui nós 4 para dar o tchauzinho. E valeu aos guerreiros. Até o último minuto no Entre Linhas. Falou, pessoal. Tchau, tchau. E quem viu o easter egg, que nem o Lúcio viu, escreve aqui embaixo. Acho que só o Alexandre que viu. Eu não vi. Tava olhando em outro lugar. Falou. O Garfield.